Bom dia, meus queridos! Hoje é 26 de janeiro, sexta-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser: você pode escolher enfrentar a mudança ou decidir ficar como está. E a leitura que nós iremos estudar hoje vai ser lá no livro de Marcos 10, a partir do 17. Diz o seguinte: quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Então Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não atire nada nos outros, respeite seu pai e sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e lhe disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo que tem e dê o seu dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu. Depois vem e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, porque ele era muito rico, e ele foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É muito mais fácil um rico entrar no reino de Deus do que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntaram uns aos outros: então quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. E aí Simão disse: veja, nós deixamos tudo, seguimos o Senhor. Jesus então respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que, por causa de mim e do Evangelho, deixa sua casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, mais irmãos, irmãs, mães, filhos, terras, porém também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Pois bem, nessa passagem, meus queridos, nós vemos o momento em que um jovem, ele se dirige até Jesus e o indaga acerca do que ele precisava de fazer para ele poder ter uma vida eterna. E Jesus, sempre tomado de muita compaixão, tomado de compaixão por ele, o convida a largar tudo que ele possuía e segui-lo. Porém, por ele ter muitas riquezas e ele ser, muito apegado a todas essas riquezas, ele dá as costas para Jesus e dá as costas para aquele convite que seria o melhor convite da sua vida. Diante do olhar de Jesus, nossas dúvidas elas são respondidas. Aquele homem, quando diante de Jesus ele foi intencional em buscar a resposta para a sua pergunta, nós também, quando nós buscamos as nossas respostas ao Senhor, quando nós temos os nossos questionamentos em nossos corações e nós perguntamos a Deus, o que a gente precisa de fazer para poder cumprir o nosso propósito aqui na Terra? O que a gente precisa de fazer para poder cumprir o nosso propósito aqui na vida? A gente precisa de estar com um coração aberto para poder receber qual que vai ser a resposta de Deus, independente se ela vai coincidir com a nossa vontade ou não. E a gente tem que estar mais interessado, acima de tudo, em saber qual que é a vontade do Pai para as nossas vidas.
Para aquele jovem a resposta veio, mas ele não esperava ser confrontado pelo seu apego à riqueza. Nós precisamos estar prontos para ouvir de Deus algo que possa vir a nos confrontar. A verdade, meus queridos, ela nem sempre é agradável. Sair da nossa zona de conforto não é agradável. A palavra já diz, sair do conforto. Isso significa que iremos para o desconfortável. E o desconfortável não é agradável. E você está preparado para isso? Você hoje está preparado para poder enfrentar a mudança necessária para poder atingir o seu objetivo, para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, para poder alcançar o extraordinário que Deus tem preparado para a sua vida? A verdade, ela nem sempre é agradável, mas ela é necessária para que possa haver uma correção e uma mudança na sua vida. Essa passagem na Bíblia, né, ela é conhecida como o jovem rico. Ela deveria ser chamada de encontro de dois jovens ricos, pois, né, o primeiro que nós conhecemos, ele era possuidor de muitas riquezas materiais, que é o jovem que procura Jesus, mas infelizmente pobre de espírito, ao passo que o segundo, ele era o Filho de Deus, e que mesmo não tendo onde repousar a cabeça, ele estava disposto a dar a própria vida, e esteve, e deu, em favor de uma humanidade perdida. Meus queridos, para quem não me conhece, eu já indiquei, tá? Eu vou indicar de novo. Para quem não conhece, para quem tem dificuldade, ai, Marina, eu não gosto de ler, eu tenho dificuldade de me concentrar em leitura, eu já tentei pegar a Bíblia para poder ler, eu nem tenho Bíblia em casa, tá? Você nem tem Bíblia em casa, mas você deve ter celular, porque se você tá me ouvindo, muito provável que através de um celular. Baixa aí o aplicativo Bíblia, você vai conseguir acompanhar, fazer a leitura da Bíblia, e é de uma linguagem fácil de entendimento. Ah, Marina, mas eu não gosto de ler. Tá, acabei de abordar que você vai precisar de sair da sua zona de conforto para poder ter mudanças, mas ok, não vamos começar o dia dando bronca, não. Vou fazer uma indicação de novo. Série que tá lá no Netflix, The Chosen, são os escolhidos. Ela retrata algumas passagens de Jesus aqui na Terra. Eu tô fazendo a recomendação dessa série, né? Eu assisti já o que tem de material disponível, e eu assisti primeiro antes de fazer a recomendação, né? Eu não ia recomendar coisa ruim para vocês. Gente, assistam. Foi uma série muito fidedigna com o que está na Bíblia. Acho que o diretor, o roteirista, ele teve muito cuidado na hora de colocar a série no ar e na hora de produzir a série. Uma série lindíssima. Eu me emocionei em diversos episódios dela. Mesmo conhecendo a história, eu me emocionei em diversos episódios. Do que eu acabei de falar com vocês aqui, né, que o encontro de dois jovens ricos, que Deus, ele não tinha nenhum lugar para poder repousar, mas ele continuava caminhando, e que o caminhar na fé é isso. Na série você consegue ver exatamente isso. Deus, ele estava com os discípulos dele, ele andava de galera, né, que ele andava junto com os discípulos dele. Ele não sabia onde que ele ia dormir, ele não sabia o que ele ia comer. Ele literalmente andava pela fé.
E Deus dava a provisão todos os dias. Não faltou lugar para dormir um dia, não faltou alimento para ele um dia. Sabe por quê, meus queridos? Porque ele era dotado de uma fé tão grande que se a gente tivesse 0,1% da fé que ele teve, a nossa vida, sabe, era completa e era realizada. É o que ele fala, se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente era capaz de falar, pedir para uma árvore que está no campo sair e se plantar no mar. Olha que forte isso. Assistam a série, que vocês vão entender o que é andar pela fé. E quando você entende isso, visualizando, você consegue aplicar isso com mais facilidade na sua vida. Então agora acabou de desculpar, não gosto de ler, então agora tem uma série na Netflix. Em vez de você ficar assistindo essas porcariadas de reality show e de novela da Globo que não acrescenta em nada na sua vida, e ficar assistindo jornal que só fala de tragédia, de coisa ruim, vai assistir uma série que, sabe, vai te trazer conhecimento, que vai agregar na sua vida. Concluindo. Se você hoje tivesse a oportunidade de ficar cara a cara com Jesus, que pergunta você faria para ele? Ou melhor, que pergunta você precisa, tá ardendo aí dentro do seu coração, que você precisa de fazer para Jesus, mas talvez com medo de ter que deixar de fazer algo que você é muito apegado, você não é capaz de fazer. Pensa aí. Não rejeite a chance de seguir o verdadeiro jovem rico. Não rejeite a chance de seguir o verdadeiro dono da palavra, o verdadeiro herdeiro do trono. Desprenda-se de tudo e tenha uma nova vida seguindo os passos de Jesus. Certamente você vai ter uma vida mais leve. E Deus, ele tem um extraordinário. Deus, ele tem uma vida em abundância preparada e disponível aí para você acessar. Basta você estar disposto a enfrentar a mudança para que você possa acessar isso. Porque é o que eu disse lá no início do nosso devocional. Você tem escolha, porque Deus, ele é tão respeitoso com a gente que ele dá o livre-arbítrio. Ele te dá a escolha de você ter os mesmos resultados e ficar como você está. Ou enfrentar a mudança e alcançar o extraordinário, alcançar resultados diferentes. Então escolha alcançar resultados diferentes, escolha passar pelo processo, escolha alcançar e acessar o extraordinário que ele tem preparado para você. Amém? Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pelo nosso pão de cada dia, pelo nosso lar, pela nossa casa, obrigado pelos nossos bichinhos, Pai. Pai, obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos, pelas pessoas que nós amamos, pelos nossos amigos. Pai, obrigado pelo nosso trabalho. Pai, obrigado por nos permitir ter acesso à Tua Palavra. Obrigado por nos permitir ter um relacionamento íntimo contigo, Pai. Pai, no dia de hoje, nós o agradecemos por nos permitir fazer escolhas e por nos acompanhar durante todo esse processo de mudança, por nos acompanhar nesta caminhada diária que ela é árdua, mas ela é extremamente transformadora. Pai, obrigado por nos auxiliar e nos acompanhar no nosso cumprimento de propósito em nossas vidas, Pai. Pai, nós te pedimos, continue nos auxiliando, nos acompanhando no nosso processo de cumprimento de propósitos, Pai. Pai, nos ajude a alcançar o extraordinário, nos ajude a cumprir os nossos propósitos aqui na Terra, Pai. Pai, utilize-nos como o Teu instrumento aqui na Terra para transformar vidas, para salvar vidas, para ajudar outras pessoas a acessar também a Tua Palavra, Pai. Amém.
Meus queridos, muito obrigado pela companhia. Já sabe, a gente se encontra amanhã novamente e eu tenho um convite para fazer para vocês. Hoje, ao meio-dia, horário de almoço, eu estarei lá no EngrenaCast, que é um canal no YouTube sobre empreendedorismo. Eu estarei batendo um papo lá com eles, né? Vou contar um pouco da minha trajetória como empreendedora dentro do ramo jurídico, né? Como especialista em marcas e patentes. E aí, né, o papo não vai ser só o juridiquês, não. Vou contar como que foi, né, o meu processo de evolução pessoal, de evolução espiritual, que me ajudou a alcançar os meus resultados e como foi minha história de vida, minha história profissional, tudo que eu fiz para poder chegar até aqui. Espero vocês lá, meio-dia. E aí, para poder ficar fácil de acessar o link, só entrar lá no meu Instagram, @bymarinaandrade, BY Marina Andrade. Que aí lá nos meus stories e no meu feed vai estar tudo explicadinho lá e vai estar o link só para vocês clicarem e acessar. Meio-dia estarei lá batendo um papo com a Lu e com o Rô, contando um pouquinho da minha história e da minha trajetória. Espero vocês lá. Meus queridos, fiquem com Deus, tenham um excelente dia e amanhã a gente se encontra novamente.